Olá, eu sou o CD Silva. Hoje estou conversando com a Sueli Araújo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Hoje o assunto é a operação no Rio Madeira, onde a Polícia Federal e outras forças do governo destruíram nesta segunda-feira algumas centenas de balsas. Sueli, o que até agora a gente já sabe sobre esta operação no Rio Madeira? Bom, na verdade, essas balsas que já atuam na região de forma ilegal, pelas informações que nós temos, elas souberam de uma descoberta de ouro no município de Altazes e começaram a se encaminhar de forma organizada para lá. Aí que a gente vê aquelas filas que foram divulgadas nas fotos do que estava ocorrendo, né? É uma atividade totalmente ilegal, sem respaldo, que ocorre há muitos anos no Madeira e provavelmente aquele número, né, falar em mais de 300 balsas, ele vem desse anúncio da descoberta do ouro e da decisão organizada deles de caminhar junto, até é como se fosse uma afronta à autoridade, porque eles sabem que é ilegal, né, mas juntos ficam mais fortes, né, e aí caminham. Eu pessoalmente acho até que as autoridades demoraram para agir, porque há notícias de que eles estavam indo para Altazes já parece que quase um mês, pelo que saiu nos jornais. Por falar em demorar para agir, ainda na sexta-feira, dia 26, o Greenpeace divulgou um comunicado para a imprensa, onde diz o seguinte: o anúncio da operação por parte do governo aconteceu sem que houvesse uma ação organizada, dando aos infratores tempo para evitar o flagrante de evidente crime ambiental. Como que você avalia esta avaliação do Greenpeace, de ter dado tempo para os donos das balsas se dispersarem? Bom, a gente deu tempo e a gente não costuma avisar de operações, pelo menos na minha época do IBAMA a gente não avisava. Eles souberam, né, há áudios divulgados dos líderes falando em dispersão. O que o governo está pegando lá agora é uma parte das balsas, né? Falaram até em números grandes aí de destruição de mais de 160 balsas, é o que eu li hoje. É bastante, fora do padrão, normalmente essas operações pegam menos, mas também dessa vez a quantidade de balsas estava muito grande, muito afrontosa, né? É uma situação difícil, CD, porque eles sabem que a atividade é ilegal, mas há anos que esse pessoal garimpa no Madeira, né? Esse tipo de atividade, o principal dano é causado pelo mercúrio que eles usam para separar o ouro, e o mercúrio é um metal pesado que causa muitos problemas para a saúde humana, e ele contamina o pescado, né? Então toda a população da região pode ser prejudicada. Então, a questão, assim, a gente reconhece os problemas sociais da região, reconhece que o governo, em todos os níveis da federação, devem um planejamento regional voltado ao enfrentamento das questões sociais naquela região, mas isso não pode justificar atividades ilegais que causam prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública. Então, o fato de existirem problemas sociais não pode ser justificativa para a tolerância pelas autoridades dessas atividades ilegais. E, na verdade, elas são toleradas, né? Porque todo mundo sabe que tem balsa do garimpo no Madeira, e tem outros locais do país, mas lá, especialmente, é bem conhecido. Então, a ação provavelmente ocorreu pela quantidade, né? Porque há uma tolerância contínua das autoridades em relação a essa atividade ilegal. Você dizia que estas balsas de garimpo já atuam no Madeira há muitos anos, e pelo que entendi, você também me disse que houve uma retaliação por parte desses garimpeiros de balsa no ano de 2017. Eu queria que você, por favor, comentasse um pouco sobre isso para o nosso leitor, e também esse tipo de operação por parte dos garimpeiros é sem precedentes. A gente nunca viu tantas balsas juntas caminhando do mesmo lugar. Além da descoberta, ou suposta descoberta de ouro em uma determinada região, aqui você atribui o fato de que, pela primeira vez,
um número tão grande de garimpeiros juntou um número tão grande de balsas, né, à luz do dia, evidentemente, na frente de todo mundo? Bom, vamos lá. O que ocorreu quando eu estava na presidência do IBAMA, em outubro de 2017, 4 anos atrás, nós organizamos uma operação que tinha até sido solicitada pelo órgão estadual do meio ambiente, de uma atuação do IBAMA naquela região, porque o número de balsas estava grande, era próximo de Humaitá. E o IBAMA, na época, até alugou uma espécie de barcaça para não ter que destruir as balsas, mas não deu certo. E quando o IBAMA começou a apreender as balsas, as barcaças, a população se revoltou e houve a destruição das sedes, os garimpeiros e a população de Humaitá. Houve uma reação e incendiaram a sede do IBAMA em Humaitá e também a sede do ICMBio, não sei se chegou a destruir completamente. A do IBAMA foi completamente destruída. Os servidores tiveram que se refugiar no quartel do Exército e sair escondidos da cidade. E até hoje não voltou a ter sede do IBAMA em Humaitá. E é uma unidade que existe no organograma lá do IBAMA, né? O IBAMA deveria estar com sede lá. Foi bem violenta a reação, muito assustadora, deu inquérito policial, parece que tinha lideranças políticas locais insuflando tudo isso, insuflando a população, e foi bem traumático ceder. Isso foi provavelmente uma das coisas mais difíceis que eu tive que lidar na presidência do IBAMA, porque não era só os garimpeiros, a população local se envolveu na reação contra o órgão. Né? Bem complicado, com balsas exatamente do mesmo tipo que a gente está vendo agora, né? Só que agora não está em Humaitá, elas estavam indo para o município de Altazes. Eu acho que essa quantidade toda de balsas, o aumento, na verdade, da quantidade de balsas e essa meio que afronta a lei, né? Estamos todos juntos, nós sabemos que é ilegal, mas nós estamos indo para lá. Isso, de certa forma, é estimulado pelo governo Bolsonaro quando faz a narrativa contra os órgãos ambientais, contra as autoridades, as regras ambientais, quando estimula, sempre fala do garimpo como se fosse uma coisa sem problema. E você tem situações de garimpo, na verdade, bem piores. Se pegar aquelas fotos dos garimpos em terras indígenas, em que se usam aquelas pás carregadeiras, né, as PCs, que revolvem todo o solo e destroem toda uma região, né? Você tem situações de garimpo ainda piores, né? E tudo isso, assim, tolerado na prática pelas autoridades, porque você tem operações do IBAMA, mas o IBAMA sozinho não dá conta de reagir contra tudo isso, é impossível. E realmente, assim, o que você precisa é um pacto pela legalidade na região amazônica. Ela não pode ser uma terra sem lei. Assim, esse tipo de atividade ilegal não é isso que vai solucionar os problemas sociais da região amazônica, não é isso. Os problemas sociais da região amazônica vão ser resolvidos com floresta em pé, muito investimento em ciência e tecnologia, valorização dos saberes locais, investimento em produtos locais, quer dizer, muita gente já está falando há muitos anos como que isso tem que ser enfrentado para que a população local realmente melhore de padrão de vida, né? O enriquecimento a partir da ilegalidade é uma ilusão, e quem realmente controla o dinheiro que sustenta, você tem situações na questão das balsas, tem algumas que são familiares, outras que são na verdade, os garimpeiros estão lá com gente por trás pagando, né? Nos grandes garimpos, quando não é em balsa, nos grandes garimpos você tem fortunas por trás, né? Sustentando todas essas atividades criminosas. Então, está na hora de dar um basta na ilegalidade, está na hora de transformar a Amazônia numa terra em que o Estado esteja presente, Estado com letra maiúscula. Certo. Eu conversei com Sueli Araújo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Sueli, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, Celi.